Parque das Feiras de Toritama é um dos maiores polos de confecções do Nordeste e vem crescendo a cada ano com uma grande infraestrutura para acomodar nossos clientes, com praças de alimentação, seguranças, estacionamento com capacidade para mais de 300 ônibus. Temos um total conforto para aqueles que vêm visitar e fazer compras neste grande polo das confecções de Pernambuco. Venha conhecer o parque que tem as maiores tendências da moda brasileira. Ficamos ao lado da BR-104, Parque das Feiras de Toritama, no mundo dos negócios. Vereadores, o senhor, diante da atitude que o senhor teve, o senhor dormiu feito anjo ou teve uma noite de pesadelos? Inicialmente, boa noite, Paulo Cabral. Boa noite, Wendel. Bom dia. Desculpa, perdão. É que eu falei noite aqui, Traz pela memória. A velocidade da mente dele acabou absorvendo que a noite já tinha chegado. Bom dia, Paulo. Bom dia, Wendel. Bom dia, Antônio da TV Zaine, Éder do Informativo Toritamense, a minha esposa, meus amigos aqui presentes e a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Líder FM. Paulo, naquela noite sim, depois da votação, bastante cansado, eu consegui dormir tranquilamente e eu quero explicar aqui para a população tudo como realmente aconteceu, certo? A história, como aconteceu, para que fique esclarecido para a população o motivo da minha posição tomada naquela reunião. Inicialmente, todos sabem que estou exercendo o meu segundo mandato de vereador. E durante o primeiro mandato, fiz uma atuação parlamentar bastante forte. Inclusive, tentei por várias vezes fazer algumas investigações, alguns pedidos de CPI na Câmara de Vereadores. E nos 4 anos da gestão passada, em nenhum momento eu consegui que sequer, pelo menos, se investigasse as ações administrativas do município. Certo? Inclusive, quando se chegou perto de uma delas, foram retiradas de última hora assinaturas, que mais tarde na frente eu vou comentar sobre isso, que acabou não acontecendo. E quando começaram a vir as contas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, veio aparecendo justamente aquelas mazelas que nós tentávamos descobrir, investigar, que não foi investigado, quem acabou perdendo com isso foi o povo. Então, o que acontece? Nessa gestão, foi proposta essa abertura de investigação desse processo, certo? Porque muitas pessoas confundem, pensam que nós votamos para caçar o prefeito. E ali no início não foi para caçar, foi para se investigar. Eu não poderia deixar de votar a favor desse pedido de investigação, porque iria contradizer toda a história do mandato anterior. Como é que eu tentei fazer um trabalho de investigação, que é o trabalho do parlamentar na gestão passada, e quando tem a oportunidade nessa, eu ia dar para trás. Então seria paradoxal. Seria incoerente, E inclusive, Paulo, esse pedido de investigação foi uma decisão unilateral do vereador Dió do São João, que se dirigiu ao fórum, certo? Pegou cópia desse processo que está rolando no fórum, que não foi julgado ainda, diga-se de passagem. Esse processo das flores está lá no fórum, não foi julgado. Porque tem pessoas que pensam que não, a justiça condenou. A justiça não condenou nada. O processo ainda está lá rolando. Então, Dioclésio tirou cópias desse processo e colocou na Câmara, sem consultar a base de oposição. Quando chegou lá, não, está apresentado, vamos votar pela investigação. O mérito, a decisão, nós vamos ver lá no final. E foi isso que aconteceu. Para minha surpresa, até o vereador Maviel também votou pela investigação, para que se investigasse. Certo? Ali não era uma condenação prévia, porque muitas pessoas estão com isso na cabeça. Por que votou no começo? Não, para investigar. Sim. Nós não podemos, nós vivemos num país democrático, tem que ser feitas as investigações. Se a pessoa dever ao final, que pague. Certo? Então, feita a apresentação... Isso é feito um processo criminal. Justamente. Houve a denúncia, então que se investigue. Justamente. Isso vai por etapas. Com certeza. Então, quando foi apresentado, uma das coisas que eu mais exigi, principalmente do Dr. Emerson, veja todo o procedimento para que seja dentro da legalidade.
certo? Intime o prefeito que foi aberto esse processo, intime para ele apresentar a defesa, intime advogados, faça tudo dentro da lei, dê o direito à ampla defesa, ao contraditório, para que não haja nenhuma nulidade, certo? E a gente faça um trabalho com seriedade. E o que acontece? Foi feito todo esse trabalho, o prefeito foi ouvido, arrolou testemunhas, juntou documentos, juntou fotografias, juntou filmagens, notas fiscais, que realmente essas flores elas foram compradas e foram entregues, certo? Inclusive no seu próprio interrogatório o prefeito até reconheceu que não tinha sido feito o processo licitatório. Depois quiseram alegar a questão de superfaturamento do valor, mas só que esse item não era abordado nesse processo. O que estava sendo abordado era único e exclusivamente o seguinte: fez ou não licitação? E até o prefeito inclusive disse que não, que no início lá o secretário, sem autorização dele, não teria feito, certo? Mas que isso não teria causado dano ao erário público, certo? Então, feito todo esse procedimento instrutório, eu cheguei à seguinte conclusão, inclusive eu comentei com o Wendel, com várias pessoas nas ruas, que estava muito fácil de resolver esse problema, certo? O prefeito ele reconheceu que houve uma falha, certo? Mas no meu entender, respeito a dos demais colegas que fizeram relatório, essa falha, a punição dela com cassação seria muito grave. Eu até dei o exemplo, digo, olha, imagine, se alguém, por exemplo, Paulo, agrido você com murro, com um soco, eu cometi um crime? Sim, cometi um crime. Se eu pego um revólver e lhe mato, eu também cometi um crime. Crime é crime, como sempre eles quiseram, até nas mídias sociais aí, pressionar a população, mas crime é crime, certo? Crime é crime, infração é infração. Mas toda infração tem a sua penalidade correspondente. Se eu lhe agrido com um soco, eu não posso ir para uma prisão. Eu vou prestar serviços alternativos em alguma escola, pagar a cesta básica, algum dinheiro para alguma instituição de caridade. É o chamado TCO, popularmente, como a população conhece. Então, se eu lhe dou um burro, a minha penalidade nesse é essa. Nesse caso específico, no seu entendimento jurídico, caberia o quê? Um ressarcimento? Justamente. Eu acho que o pedido de cassação seria justamente como você agredir se alguém fosse preso. Seria grave demais. Então, qual foi a minha opinião perante os colegas? Digo, olha, a minha opinião, eu acho que se deve se ressarcir o excedente do que foi comprado, além dos R$8.000, que foi 2.700, e aplicar-lhe uma multa em valor igual, uma sanção. Não apenas devolver, mas ele ser sancionado, pagar uma multa ao município do valor correspondente. Entendeu? Por quê? Porque não houve uma lesão. Para você ter ideia, vou até mostrar, vou pedir que você leia. Esse fato foi em que ano dessas flores? 2013. Primeiro vieram apresentar agora em 2015. Nós sabemos que em Pernambuco, em todo estado, existe um órgão composto por pessoas de mais alto padrão de qualidade e inteligência, que é o Tribunal de Contas do Estado, certo? Onde tem auditores formados, tem Ministério Público, tem uma série de profissionais altamente preparados para analisar as contas das prefeituras, auxiliando assim a Câmara de Vereadores. Essa aqui é a de 2013, do prefeito. Quero que você leia só o resultado final, isso aqui, ó. Aqui, a partir daqui, por favor. Então vamos nós. Voto pela emissão de parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Toritama a aprovação, com ressalvas, das contas do prefeito, o senhor Odon Ferreira da Cunha, relativas ao exercício financeiro de 2013, de acordo com o disposto nos artigos 31, inciso 1º e 2º da Constituição do Brasil, parará e pererei, pererei, parará da Constituição de Pernambuco. Pronto, aí tá aqui, é documento, não é eu que estou falando isso, é o Tribunal de Contas, que disse que as contas dele, 2013, opinando pela aprovação. Aí fica aquela dúvida, se o tribunal viu, eu não sei dizer, ou se não viu, achou que não era relevante, certo? Então, o tribunal entende que esse fato, né, se é que percebeu ou não, não é motivo para rejeitar as contas dele, entendeu? Não é relevante. Então, diante desses fatos, Tribunal de Contas provando que as contas devem ser aprovadas com ressalvas, e eu vejo que houve uma falha, mas que essa falha não seria passível de cassação. Que foi que eu disse, olha, eu não posso condená-lo a cassá-lo, também não sou de acordo
a minha consciência também inocentá-lo, julgar pela improcedência. Então, já que o relatório não me dá nenhuma possibilidade de outra decisão, então eu falei para todo mundo aí nas esquinas, nas ruas, que iria me abster, certo? Todo mundo já estava ciente disso, né? Nos rádios já fizeram os comentários, nas redes sociais, que como não tinha a opção de votar pelo ressarcimento, então eu iria me abster, porque não iria condenar, porque eu acharia injusto, acho injusto, como também não poderia inocentar, porque houve uma falha, certo? Então foi isso que aconteceu durante o desenrolar do processo. Aí o que acontece? Chegou-se próximo à votação, né, que foi da próxima terça-feira. Quando foi no domingo, eu recebi uma ligação da vice-prefeita, né, solicitando uma reunião na casa dela para a gente conversar sobre como é que seria essa votação. Fui me dirigir, chegando lá, só não estava presente o vereador Dió do São João, que ele estava em João Pessoa, ele tem um apartamento lá, estava descansando. No caso, os 8 vereadores que votaram pelo pedido de abertura, estavam 7 lá. E questionaram, fomos para a sala lá de reuniões, e questionou como é que seria a votação. Mais uma vez eu disse, olha, meu voto vai ser pela abstenção, que eu entendo que não seria motivo para cassação. Então, até lá o marido da vice-prefeita lá se alterou um pouco, que informando, se soubesse que seria dessa forma, não teria havido um rompimento, entendeu? Naquele instante, né, 2, 3 meses atrás, certo? Porque eles estavam esperando concluir as obras, né, de UBS, terminar o hospital, etc. e tal. É questão política, que para mim não interessa não. Cada um toma a sua decisão. Se ele achou assim ideal ter tomado essa decisão, não me interessa a mim aqui julgar. Então falou isso, certo? Aí eu digo, olha, mas quando apresentaram esse projeto aqui, ninguém me consultou, foi Dió que apresentou. E segundo, cada um vota de acordo com a sua consciência. Se Fábio Araújo e Zé Boim quis votar, aí é a consciência dele. Eles não declararam que estava ao lado do povo, que não houve nada demais, apenas um simples pedido de investigação. Então o que acontece? Os vereadores se retiraram da sala. Não, vamos deixar só eles conversando. Ficou eu, Mauricinho e Dona Lúcia, certo? Então foi me passada a seguinte informação, que justamente foi uma jogada muito inteligente, certo? Que da mesma forma que falaram para mim, eu acredito que falaram para Zé Neto, pela reportagem que eu vi que ele deu a entrevista ontem, e falaram para Marcos. Chegaram e falaram, olha, nós já temos 9 votos para fazer a cassação, certo? Zé Neto e Marcos Serafim está nesse nosso projeto político, certo? Então, nós queríamos que você também abraçasse, porque você é oposição, está na oposição, vocês têm um grupo político forte, tem pessoas capacitadas que podem nos ajudar na administração do município, e seria importante a sua presença, certo? Agora é o seguinte, se você não aceitar, certo? Espaço político vocês não terão no governo. Então foi que eu disse, olha, Maurício, no mínimo eu tenho que conversar pelo menos com a minha família, certo? Porque nenhum político é eleito sozinho, certo? E em primeiro lugar está a família. Então vim para casa, né? Minha mãe estava dormindo, já acordei, conversei com ela, Jerusa e Laís, e expliquei a situação, olha, já tem uns 9 lá para caçar, se não aderir a esse projeto político, não se terá espaço, certo? E as opções se ficarão resumidas, porque se nós temos hoje 4 pré-candidatos a prefeito, então com a possível assunção de Lucinha, é no menos um palanque. Odon Cassado também não teria palanque. Sobraria 2 opções, Edilson e Neze Gurado. Edilson inicialmente citou que não desejaria ninguém de mandato, queria só pessoas novas. Uma parte aí. Esse pessoal não tem desconfiômetro, não. Imaginar de que fosse quem fosse o prefeito, ele teria, e o senhor é advogado, o senhor sabe disto, que eu consultei um advogado especialista na legislação eleitoral. Eu consultei, porque a sua área é criminalista, tem a área trabalhista e tem a legislação eleitoral. Eu disse, Paulo, isso não dá em nada. Porque se ele for afastado, ele tem a prerrogativa de recorrer, cabe recurso. E com certeza, ele vai continuar no cargo por medida de uma liminar. Isso ele termina o governo dele e não chega ao julgamento final.
Eu vou chegar nesse ponto, Paulo. Aí Edilson, né, segundo inicialmente, não queria ninguém mandar, só sobraria uma opção, que seria NEM. NEM é uma pessoa muito boa, mas só que no palanque de NEM hoje existem 2 adversários nossos, que é o ex-prefeito Flávio e Sinal, certo? Então ficaria um pouco complicado. Então não se deixou oportunidades, certo? É como se fosse uma pressão realmente psicológica, entendeu? Ou você está ou está totalmente fora, certo? Não vai ter espaço político. Então, vendo isso, como falei, foi algo assim, de sopetão, de urgência, inclusive, até falou-se dessa questão jurídica, Paulo. Eu digo, mas se o prefeito recorrer e voltar, ele disse, olha, nós temos uma equipe de advogados, que é a equipe que mantém Dr. Edson, prefeito lá em Brejo. A Câmara resolvendo, Odon não volta ao poder, certo? Então, eu falei, foi uma situação que não se deixou oportunidades, certo? Para se pensar, se consultar, que o erro foi esse. Era para você ter ouvido todas essas pessoas aqui que me acompanham e me acompanharam nessas 2 eleições. E o que aconteceu? Eu disse, olha, você tem que dar a resposta hoje. Quando eu vim ligar, era quase 1h da manhã. Eu digo, olha, tá bom. Já que a situação está dessa forma, então não está aos 9, eu vou ser, até eu disse esse exemplo, pronto, eu serei o pneu de estepe, não é isso? Caso alguém desista ou precise de alguma coisa, que meu voto não iria influenciar, entendeu? Como já tinha os 9, a maioria? Já tinha os 9, meu voto não iria influenciar, entendeu? Tá bom. Então, no outro dia, de manhãzinha, fui na casa de dona Lucinha, e eu precisava ver realmente, com os olhos, que é a terra de comer, como diz Manuel Bandeira, que se realmente Zé Neto e Marcos Serafim estavam realmente no grupo, para ter a certeza que não era mentira. Certo? Então cheguei, Marcos chegou lá, então pronto. Então a conversa está tendo pé, está tendo sentido. Então o que foi que aconteceu? Deram a sugestão de nós sairmos de Toritama para que o ambiente ficasse mais tranquilo, não houvesse aquela pressão, né, aquela cooptação, e dirigimos para João Pessoa. E ficou o senhor viajar para João Pessoa, eu gosto de entrar Mas agora, antes de ir, o senhor falou o seguinte, que o processo não tinha esse fundamento, até provou aqui pela coisa. Se não tinha esse fundamento, por que o senhor optou pela abertura que seguisse em frente à investigação? Como eu falei, no início, não se tinha a dimensão, pela documentação que foi apresentada, não se tinha a dimensão do resultado final. Entendeu? Eu voltei para... Chega, e ficou aquela coisa toda, enfim, parecia coisa de filme. E daqui a pouco vão chegando, vão entrando, um recebe pressão, outro é abraçado, outro é empurrado, e começa aquela coisa toda, joga um num carro paralelo que já estava de lado, o senhor chegou e daqui a pouco, Fábio está aqui. Aí a família também estava dentro da Câmara, já para lhe encontrar, sai da Câmara, vai até o seu encontro, daqui a pouco Fábio sumiu. Começa, não começa, começa, não começa, enfim. O que aconteceu nesse meio termo? Justamente, quando eu cheguei ali de frente de Ita, certo? A família gerou, ela disse, olha, você pode ter 1 minuto para a sua família. Por quê? Porque desde da segunda-feira eu não tinha contato, nem sabia que minha mãe tinha passado por. Se ela tivesse morrido, eu nem sabia que minha mãe teria morrido. Estava no regime semiaberto. Semiaberto, porque semiaberto você tem que. Era fechado. Estava fechado mesmo. Então, subimos lá para Ita e explicaram: olha, Fábio, nós não somos de acordo com isso. Porque a história que lhe passaram, que tem 9, não é verdade. Certo? A família não é de apoio. Os amigos aqui também dizem: olha, nós não somos de acordo. Certo? Nós que gostamos de você, que estamos junto com você em todas as eleições, e para o que deve nós não somos de acordo, porque isso não é motivo para se casar. Entendeu? Agora você toma a decisão que você quiser. Entendeu? Agora o nosso desejo não é esse, não. Por esse motivo, não. Mas você pensa, minha mãe ligou chorando, entendeu? Dizendo que também não queria, pelo amor de Deus, pela alma do meu pai, que não votasse pela cassação, porque isso aí não era motivo, que ela recebeu essas flores. Só faltou ligar o presidente do Náutico. Aí o que acontece? Fui para a reunião, cheguei lá, passei o tempo todinho refletindo. Como eu disse, se mantinha uma palavra que dei por base também de uma informação errada, eu disse, se eu soubesse que meu voto não era, como eles falaram, não, decisivo, que não era decisivo, eu não teria nem ido para Campina Grande. Ou se não, acompanhava a família. E eu pensei ali, me emocionei algumas vezes, chorei lá na reunião, às vezes injustamente as pessoas ficam criticando, chamando de ator de novela, né, que é falso, que é isso, mas infelizmente na política a gente está sujeito a essas críticas. O que passou na sua cabeça naquele instante ali? Justamente isso, ou manter uma palavra
Voto a favor, voto contra, enfim, me abstenho, enfim. O que passou naquele instante, porque a imagem ficou forte. Votar pela improcedência estava fora de cogitação. Entendeu? Por quê? Porque houve uma falha, eu já disse, houve uma falha. Deveria ser. O delito aconteceu. Ele é um homem da lei. Entendeu? Eu não posso inocentar uma coisa que errou. Mas vamos ver a penalidade? Então, caçar que seria excessivo, que seria uma indução, como falei, questão de sobrevivência política, já que não se deu oportunidades, ou votar pela minha consciência, que seria se abster, já que não teria opção de ressarcir. Então, refleti bastante, certo? Vi que dia 31 de dezembro do ano que vem, meu mandato se expira, mas a minha família e meus amigos permanecem. Certo? Então, eu decidi isso. Se for para sair de política, eu prefiro sair de política, até porque eu vou estar usando a minha consciência, do jeito que eu queria votar. E o episódio? Que era pela abstenção, já que não tinha oportunidade de ressarcir. Certo? Então, o que acontece? Antes de ir para a votação, eu fui muito homem, eu posso até dizer isso com essas palavras, para não colocar ninguém em uma situação de saia justa, solicitei a interrupção da audiência e fui lá na salazinha conversar com os amigos. Cheguei lá e disse, olha, minha família pediu para não votar a favor, porque não achava justo. Que era o entendimento que eu tinha desde o início, que eu falei para vocês. E eu não vou trocar minha família por política, não. Certo? Minha mãe quase que infarta de madrugada, passou mal. E como já se tem os 9 vereadores para o resultado que se espera de cassação, meu voto vai ser irrelevante. Então, espaço político da administração, de secretaria, alguma coisa que porventura pudesse ter, pode ficar aí para vocês, entendeu? Eu não vou, me perdoe, me desculpe, mas eu não vou contra a minha família, não. Certo? Naquele momento que o senhor pede que dado a oficializado pela mesa que iniciasse a votação, o senhor pediu uma interrupção. Justamente nesse momento que fui lá e falei isso para eles. Certo? Aí já foi esse momento que muita gente botou o compromisso debaixo da língua. Pronto, aí Zé Neto também, quando eu falei isso, que minha mãe passou mal, que eu não iria contra a minha família, aí Zé Neto disse, a minha mãe também passou mal, eu não vou votar. Quem utilizou desse meio, enquanto vocês estavam fora, de ir até as famílias de vocês, mostrando o outro lado da coisa, que usou o seguinte, a pessoa, você começa a dizer uma coisa aqui que é séria. Suponhamos que a pessoa foi em defesa do governo, a pessoa que foi em defesa do governo, apresentar uma outra saída, como você diz, que poderia ter tido mais coerência, não teve, mas naquele momento tinha uma decisão, era bater para correr para o abraço ou voltar para casa, né? Quem foi que teve essa brilhante ideia também, Paulo? Porque além do que diz aqui, que juntar vocês, tirar do contato da família, vem a preocupação também do seguinte, eu chegar na tua casa, se sua mãe é uma pessoa guerreira, né, que é pai e mãe hoje de uma família, assim como é a mãe do Zé Neto também, pai e mãe de uma família, o cara começar dessa pressão psicológica, que é a pior do que a pressão física. Quem tem também essa brilhante ideia, que daqui a pouco você diz, se sua mãe infarta, nego, velho. Essa pessoa vai na sua cara de novo. De ir para João Pessoa foi o vereador Virinho. Entendeu? Quem deu essa ideia. E é exatamente nessa questão. E quem buscou as famílias para dizer que esse processo não dava certo? Oi? Quer dizer que montou uma comissão por parte do governo e visitou as famílias para dizer que o seguinte, que isso aí estava sendo montado, um palanque político, uma tendência para derrubar o prefeito, tal. Teve uma comissão que fez isso. Essa comissão também não pensou nas consequências que poderia ter sido muito maior. Você disse, homem quase infarto. Imagina se acontece um infarto na Terezinha agora. Isso, verdade. Aí pronto, concluindo. Então, quando eu falei que iria me abster, aí o vereador José Neto disse, olha, então eu não vou votar não, porque minha mãe também passou mal. E o vereador Mava, de última hora assim, disse, também não vou votar. Aí eu falei, os motivos dele, de Mava, de Márcio, seja lá quem for, eu só respondo por mim. Entendeu? Só respondo, não quero citar ninguém. Então peguei, saí daquele princípio, não vota, aquela pressão em cima de Zé Neto e de Mava, acabou saindo, o resultado foi esse. Certo? Mas eu falei, antes de ter qualquer votação, eu disse, olha, vou me abster, já que tem os 9, então meu voto não vai interferir em nada. É do jeito, eu estou passando a história que me passaram, que quando no domingo me disseram que já tinham 9, não interferi, foi pronto. Pedi desculpas, entendeu? Que por ter acompanhado, ter ido lá até Campina Grande, eu falei, só fui porque disseram que já tinha os 9, que não tinha solução, não tinha opção. Certo? Então aconteceu isso. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Não se teve
proposta financeira de nenhuma das partes. Isso que eu ia perguntar agora, se fala muito, Certo. tem a Zé Neto também. Ele vai chegar no lugar, na Liga o questão seu da microfone acusação do vereador. Liga o seu microfone. Tá ligado aqui. Pronto. Sem que verdade. Eu quero saber, chegou o que aí? Agora. Eu acho que uma quantia que eu ouvi falar, e desta fonte eu tomo até a última conta, no valor de 100 mil reais, eu já procurei nas minhas duas contas corretas, esse dinheiro não chegou, esse dinheiro deve ter chegado na conta de Dionísio. Pronto, Dionísio, tu não manda batendo nos bancos aqui uma quantia de 100 mil reais. Procura saber em alguma instituição financeira que esse dinheiro deve ter chegado lá na tua conta, viu, Dionísio? Ali. Na conta de Dionísio, cabeção. Ali. Então, não houve proposta financeira por nenhuma das partes, nem por lado da vice-prefeita, nem por lado do prefeito. Como falei, eu estava incomunicável, certo? Incomunicável. Então, não houve nenhuma proposta financeira nesse sentido, certo? Devido a essa votação. Então, o que acontece? Birino se exaltou, certo? Por quê? Porque se observa que ele já tem também um discurso pessoal, certo? Não é só apenas político, né? Os problemas que ele teve com a administração, e eu considero que ele foi um dos grandes arquitetos de todo esse planejamento, certo? Foi ele, entendeu? A ideia que tinha um vereador no hotel, me permite, disse que preferiria reencontrar sua mãe morta. Se perguntasse assim, diz, olha, vamos fazer uma troca, disse, bora, a gente caça o Dom e sua mãe morre, está fechado o negócio. Certo? Então, não houve... Um vereador. Não houve proposta financeira, certo? Também, por parte assim, da administração, não se teve promessas de secretarias, de vantagem, porque, como eu falei, como é que eu ia fazer qualquer tipo de acordo político se eu estava incomunicável, certo? Incomunicável, até com a minha própria família, quiçá com terceiros. Certo? Então, mas sua família sabia que o senhor estava lá? Sabia que estava lá, eu avisei que iria lá para João Pessoa, certo? Mas não tive mais contato. Então, o que acontece? Não teve condições de fazer qualquer acordo político para se votar pela abstenção. Eu votei pela abstenção, pela consciência e também pelo pedido familiar. E também imaginei que, como me passaram, meu voto era o pneu de estepe, não ia ter interferência nenhuma. Porque nós já vimos 9. Já aqui, Zé Neto, também uma coisa, que só o voto que ele esperava era o seu para que ele pudesse votar. Começa a brincadeira da batata quente. Justamente, mas me passaram essa informação. Já o Zé Neto aqui ontem afirma o seguinte, que para ter firmeza, certo? Só sentiu firmeza que o grupo realmente estava fechado quando ele viu. Ele deve confiar. O trabalho foi muito bem feito. Ele conhece muito. Mas ele considera também, em parte, mesmo dizendo aqui no começo que tinha aquela desconfiança, mas a desconfiança confiando, ele pode não confiar pessoalmente, mas acredita nas suas ações. Que diz: não, se o Fábio vai, né, Paulo? Se o Fábio vai, eu tô dentro. Aí, nessa hora ninguém pensou em mamãe, não. Se o Fábio tiver, a gente mergulha aqui para ter traído ou para ter peixinho pequeno, nós estamos aqui para mergulhar. Aí daqui a pouco volta ele diz o seguinte, que depois diz que isso tudo só inflamou porque você foi pivô. Palavras ontem aqui do Zé Neto. Diz, não, Fabinho foi quem mais disse. Se Fabinho vai. Então se Fabinho vai, eu vou. Diz que até a vereadora Rossana ligou para ele e ele disse, não, Fabinho está dentro e eu estou com eles. Aqui está pré-batido e ponta virada. Justamente, mas eu disse que estaria porque a informação que passaram foi que já teria-se os 9, entendeu? Mas eu iria apenas engrossar o caldo, entendeu? Para se ter oportunidade na administração, entendeu? Foi essa a explicação. Por isso que houve uma sequência de erros devido a essa informação errada que foi dada, que foi estratégia política, né? Foi muito inteligente nesse aspecto, certo? Então, devido a esse motivo foi que eu me abstive. Certo? Então, não teve acordo financeiro nenhum, não teve acordo administrativo nenhum. Infelizmente, eu fiquei muito triste com o vereador Birino, certo? Porque ele sabe que eu não sou uma pessoa corrupta. Você pode puxar meus antecedentes criminais. Eu não respondo nenhum processo, certo? Eu sou uma pessoa que ajudo todo mundo. Por exemplo, tem vereadores ali na Câmara, 3 ou 4 vereadores que eu já ajudei como advogado. Inclusive, eu sou advogado do próprio Birino de um processo. Eu não quero nem citar que processo de que é. Que não cobrei um centavo para defender, que ele só não perdeu o mandato até hoje, graças a mim, meu trabalho como advogado. Ele tem um processo aí no foro aí que ele responde, que até hoje ele está na Câmara de Vereadores, não perdeu seus direitos políticos, graças a mim. E eu não cobrei um centavo para fazer a defesa dele. E o pago que ele está me dando, meus honorários é esse.
me difamando, me chamando de corrupto, me chamando de viado, né, que usa calcinha, meia calça, que é um moleque. Que isso não é atitude de um parlamentar não, ainda. Isso dá decoro, isso tá pegando mandato. Agora eu peço a ele, eu não quero confusão com ele. Ele atinge a sua honra, né? Eu não quero confusão com ele, com o Nilton, com ninguém, com nenhum vereador. Porque quem, independentemente de posição política, se é situação ou oposição, os três ali tem que se respeitar. Certo? Porque aquela ali é uma instituição, é 13 em 1. É 13 em 1. Se não errar, a Câmara paga. Se os três errar, é a mesma coisa, certo? Então, ali tem que haver o respeito. Então, eu espero, da mesma forma que ele foi na emissora de rádio, certo? Vou esperar até quarta-feira, que ele vá lá se retratar, sabe? Que ele sabe que não existiu questão financeira nenhuma. Ele foi muito infeliz de ter feito essa acusação. Que ele se retrate, da mesma forma os áudios que ele gravou no WhatsApp, ele também faça um pedido de retratação, pedindo desculpa, estava de cabeça quente, certo? Falei, eu não quero inimizado com ele, de jeito nenhum. Agora eu peço a ele e as demais pessoas que estão postando em Facebook, em WhatsApp, que me respeitem, certo? Se não querem votar comigo, é um direito que cada um tem, certo? Achar que eu não fui homem, não tive palavra, também é um direito que cada um tem. Agora é uma obrigação me respeitar, certo? Não me chamar de corrupto, nem me chamar de viado, certo? Isso eu não admito, certo? Então eu peço que... E limite também, né? Todas as pessoas... Rapaz, tem gente que está postando aí, gente até... O cara fica triste, Paulo. Gente que eu me viu criança, morou de frente de casa. Por exemplo, o senhor Tilingo, vou citar até o nome. Morou muitos anos de frente de lá de casa. Uma pessoa que eu tenho uma consideração. Todas as vezes, tem 15 dias eu estava na festa dele, entendeu? Que ele vem me pedir ajuda, eu ajudo com patrocínio, porque eu sei que é uma festa que vai ajudar a comunidade. E porque eu acredito que ele já deveria ter algum espaço no possível governo da vice, né? Aí foi nas redes sociais do Facebook, me chamando de corrupto, entendeu? Peço a você, Tilingo, e qualquer outra pessoa, até quarta-feira, tirem todas as postagens. Quem não tiver, infelizmente, eu vou ter que tomar as medidas judiciais cabíveis. Porque meu nome eu zero. Quem não quiser zelar pelo seu, que não zela. Agora o meu eu zero. Certo? Porque eu não sou corrupto, certo? Eu não fiz nada de errado, certo? Eu não fiz nada de errado. Então eu peço que o vereador Birino e as demais pessoas se retratem. Que tiver postagem em redes sociais, excluam, certo? Eu não quero confusão com ninguém. Eu quero terminar o meu mandato tranquilamente. Irei continuar fazendo meu serviço social como advogado. Irei fazer meu trabalho parlamentar na Câmara de Vereadores, certo? Porque eu quero terminar, iniciar e terminar com dignidade, certo? Mais uma pergunta aqui para a gente fechar. Após esse ensejo todo, né, e nós fazemos um programa de lá e pedi até o momento... Fábio, uma fala, nem fala certinho, você fez apenas o sinal de que não dava. Enfim, mas depois conseguiu ainda, o Ney conseguiu uma frase sua dizendo o seguinte, que continuava no campo da oposição. Enfim, porque naquele instante ali, afirmando isso, o Fábio Florentino passou nesse instante. O que tudo, além de tudo, né, ainda veio essa frase que pesou. E hoje? A minha resposta, Wendel, como eu falei ali, seria a oposição, porque, como eu disse durante toda a entrevista, não houve nenhum acordo com a administração, não, para votar daquela forma, não se teve dinheiro, não se teve emprego, não se teve nada. Entendeu? Foi uma decisão minha mesmo, pessoal ali, certo? Então o que acontece? Quando terminou a audiência, né, a reunião, teve esse fato infeliz de Birino, não só lá na tribuna da Câmara, mas como depois na emissora de rádio e nas redes sociais, e também a família do vereador, alguns membros da família do vereador Morica, que quando eu saí me chamando de corrupto, vaiando, mangando, xingando. O senhor foi um dos últimos a sair. Foi um dos últimos, né? Entendeu? Foi me deixou mal ficou na sua sombra atrás, né? Mas quase que era o último. Mal ficar naquele negócio, quem vai sair primeiro? Eu, o Fabinho, enfim. Mas a gente viu que sua família foi lhe dar aquele apoio, porque todo mundo percebeu que o seu semblante ali naquele instante, o mundo caiu, desabou naquele instante ali. Isso. Né? Porque você, de um modo geral, passou um filme em tudo que você viveu até aquele momento. Entendeu? Então, houve uma hostilidade muito grande da família, alguns membros da família de Morica. Eu fiquei muito triste. Por quê? Porque quando foi na gestão passada que eu apresentei um pedido de CPI das áreas verdes, que Morica assinou no dia de apresentar o projeto, ele e Rossano, que tinha a minha assinatura, a de Ângelo Andrade e a de Edjan. Faltavam-se mais duas. Morica e Rossano assinaram. No dia da apresentação, eles retiraram as assinaturas. E a CPI não foi aberta. Em nenhum momento
Em nenhum momento minha família foi lá para a Câmara xingar Morica de corrupto, de isso ou aquilo. Em nenhum momento. Para eles fazerem isso comigo. Certo? Então, devido a essa hostilidade que se teve por parte da família de Morica, e principalmente de Birino, certo? Que foi mais grave ainda, né? Não tem a sua situação política hoje condições de permanecer na oposição. Não tem. Não tem. Até questão também de confiança por parte do grupo da vice-prefeita. Então, o que acontece? Para você fazer a pergunta, Paulo. Fui dormir em Caruaru na terça-feira, certo? Só cheguei na quarta-feira à noite, que eu tinha audiência de manhã na quarta, eu tinha trabalho. E na quinta-feira, somente na quinta-feira, assessores do prefeito me procuraram, certo? E fizeram a proposta que era de campanha de 2012, isso, quando nós apoiamos ele. Que eu ia fazer agora, depois de tudo isso, ainda vem de quebra o convite para que sua irmã, o senhor indicasse alguém para assumir a secretaria. Como duas secretarias, a princípio foi citado, de Indústria e Comércio, que acabou sobrando para o Juscelio, que dizem que foi indicação sua, e pessoa ligada ao governo nos confirmava isso pelas redes sociais, e Educação, que seria essa uma promessa e uma dívida antiga do atual gestor para com o senhor, quando naquele momento aderiu o nome dele para prefeito. Ele dizia que caso chegasse à prefeitura, a pasta da educação, o senhor indicaria o nome e assim por diante. Enfim, aí depois disso eles procuraram. Isso. Que inclusive, procuraram até antes, Wendel, quando teve a votação para a abertura de investigação, que houve um rompimento com a vice, no outro dia me acordaram 7 horas da manhã oferecendo essas secretarias, e eu não aceitei, entendeu? Se fosse pensando em cargos, eu teria aceitado lá no começo, entendeu? Lá no começo. Eu digo, não, eu mandei ele trabalhar, vai fazer o trabalho que a população votou nele, certo? Para que ele trabalhasse pela cidade, e politicamente lá na frente a gente vê. Certo? Então o que aconteceu? Procuraram e fizeram justamente assim, olha, nós vamos cumprir o que nós estamos devendo. Resgatando, né? Devendo, porque nós prometemos em campanha que vocês iriam ter essa participação no governo e nós não cumprimos. E eu citei aqui, o senhor até mandou pelo WhatsApp, no privado, dizendo o seguinte, que naquele instante que eu dizia que sua irmã poderia ser não a pessoa procedia. Indicada, não procedia. Não procedia a informação e não procedia não. Isso. Entendeu? Então o que acontece? Eu digo, olha, não aceitei de imediato. Eu digo, olha, eu vou conversar com a família, vou conversar com meus amigos, com minha base de eleitores, meus aliados, e ver. Certo? Então, depois de bastante discussão, eles deram o aval que sim, certo? Que é a hora de arregaçar as mangas, contribuir com o material humano que se tem, para que a cidade realmente chegue ao patamar que a população deseja, que nós sabemos que há um desgaste grande da gestão, e nós estamos querendo fazer isso. Por quê? Porque foi para isso que nós fomos eleitos, que é para trabalhar pelo povo. Então, diante desses fatos, nós aceitamos essas indicações, certo? E hoje nós fazemos parte da base governista. A pergunta de Marli, ela disse que estaria decepcionada com o meu voto, né? Que não votaria em mim, como eu disse. Respeito a opinião sua, Marli. Você tem direito de votar em quem você quiser, certo? Mas eu, como eu falei, eu entendo que eu fiz a decisão correta, certo? Até porque, como eu disse, o Tribunal de Contas do Estado, nas contas de 2013, que foi esse fato dessas flores, foi aprovado, as contas foram aprovadas, certo? Esse fato, como eu falei, em 2013, veio à tona agora, porque esse lapso temporal também, entendeu? Mas eu entendo, eu respeito a sua posição, certo? O amigo Érico, né, que perguntou, pegou o bonde andando, eu falei aqui durante bastante tempo, que eu me abstive porque eu não concordava que a pena que fosse imposta seria cassação, que em nenhum momento eu disse que Odon não errou. Eu deixei bem claro aqui que houve um erro, certo? Só que esse erro não é passível de cassação, seria de restituição do valor e aplicação de multa, certo? Se você comete um TCO, você não pode ser preso. Certo? Se comete um homicídio, sim. É a mesma coisa. Se eu cometo um homicídio, não pode pagar a cesta básica. Porque a pena é muito leve. A gente tem a pena, cada infração tem uma pena proporcional ao delito. Certo? Então, se houve apenas um erro na falha de não realização de licitação, esse erro não é para ser uma penalidade grave de cassação, e sim de restituição e multa. Isso permite-me aqui, que acabou criando uma nova pergunta. Se, por exemplo, hoje, provado pela Câmara que há uma ilegalidade maior,
que pode chegar a tanto. Fábio Florentino, vereador, como votaria? Se realmente for algo sério, com certeza para se investigar, entendeu? Porque o povo tem que entender que até a resposta... Não pode levar qualquer coisinha achando que tem que ir para cassação. Mas, enfim, se hoje comprovado, por exemplo, uma irregularidade que fosse passivo, o Fábio Florentino teria a obrigação de votar pela cassação. Com certeza. Com certeza. Então, o que acontece? Por exemplo, até uma pergunta que foi feita aqui pelo... Deixa eu ver... Eu acho que... pelo senhor Vando, que eu não tinha honrado o voto pela abertura. Que ele, como eu falei, ele, como muitas pessoas, entenderam mal. Como se naquela primeira votação já fosse votando pela cassação. A e não é. A explicação é para a abertura do processo de investigação. Certo? O meu voto dizer foi que o vereador sentido. É obrigado a cumprir, acompanhar, a seguir o mesmo voto depois nós avaliado. Nós observamos aí vários casos na imprensa de pessoas que são investigadas, são denunciadas pela justiça e no final é provado que é inocente. Entendeu? Acontece isso aí constantemente. Certo? Pessoas que são indiciadas, são acusadas, mas ao final prova que é inocente. Então vai ser condenado? Não, uma coisa é investigar, outra coisa é julgar e condenar. Certo? Então naquele primeiro caso, o que foi feito foi a abertura de investigação. Você, Vando, você está equivocado dessas suas afirmações. Né? A dona Ivanilda, ela, agradecer ela, uma pessoa muito coerente, uma pessoa muito séria, certo? Que sempre debate os temas da cidade, né? Uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ela. Né? Perguntou quem teria articulado toda essa movimentação. Eu acredito, dona Ivanilda, que os principais articuladores de toda essa movimentação foi o senhor Mauricinho e o vereador Birinho, certo? Que correu atrás disso, inclusive até ele teria dito que teria feito uma reunião à beira da barragem, entendeu? De noite com o Marco Serafim, entendeu? Então eu acredito que o grande articulador desse fato aí foram eles, certo? E quando a senhora falou que eu arrastei os votos de Imava e de Zé Neto, isso aí eu não posso lhe confirmar. Entendeu? Porque assim, cada um é independente, cada um vota em quem quer e do jeito que quer. Certo? Eu não mando nem voto de Mava, nem voto de Zé Neto, não. Se eles votaram daquele jeito, Zé Neto já veio aqui, que Mava venha e que dê suas processos. Não tenho nada a ver. Entendeu? Eles votaram porque eles quiseram. Eu não coloquei faca no pescoço de ninguém, não obriguei a ninguém. Se eles quiseram seguir esse meu voto, seguir meu voto, aí quem deve dar alguma explicação são eles, certo? Eu agi de acordo com a minha consciência, certo? E em relação à pergunta de Carlos, do Independente, e de Lindo, que falou a questão... Então, teve duas pessoas. Foi o Carlos, do Independente, falando de Adilson. Foi o Carlos e o Lindo. Eu expliquei no WhatsApp que houve um equívoco, mas vou deixar bem claro aqui, como ele pediu para falar pessoalmente, que quando Adilson começou a dar as primeiras entrevistas, eu fiz uma pergunta no WhatsApp. Às vezes que as pessoas, eu acho que fazem de propósito para prejudicar as pessoas, porque eu deixei bem claro, foi uma pergunta. Eu simplesmente perguntei se quando foi realizado o festival de 2005, cuja pessoa que esteve à frente foi Adilson, certo? E eu também me coloco à frente porque foi um festival de sucesso, certo? Muito bem feito. E teve a minha participação que, como presidente da Associação dos Sulanqueiros, para que tivesse aquele sucesso, a feira que funcionava ao lado do parque foi colocado debaixo da terceira etapa com o meu consentimento. Então, se foi um sucesso, foi porque teve a minha contribuição também. Eu trabalhei em parceria com ele, né, em 2005. O que eu questionei é que teria ficado um débito para o ano seguinte de, se eu não me engano, eu não falei o valor, mas eu tive conhecimento depois, eu perguntei ao atual presidente da SIC, Pato, que seria 160 mil reais. Mas que esse prejuízo não foi desvio de dinheiro de Adilson, não foi problema, não. O problema foi que a Caixa Econômica Federal e a Chesf fizeram um aporte financeiro de patrocínio e não cumpriram. Aí ficou esse débito. E Adilson, ele foi homem e pagou do bolso dele uma grande parte, certo? E a outra parte foi com a diretoria da CIP, que foi descontada em mensalidades. Pato, que é o atual presidente, me disse isso.
Eu não falei nenhuma vez história de 23.700. Quem inventou isso é mentiroso, certo? Em nenhum momento eu denegri a imagem de Adilson, que ele é um cara competente, é uma pessoa boa, empresário de família, um cara sério, honesto, que merece um voto, certo? Eu falei, eleição que vem, ninguém sabe como é que vai estar, mas é uma pessoa boa, entendeu? Então estão querendo me jogar contra ele, certo? Por questão política, deve ser uma questão política. Em nenhum momento eu denegri a imagem dele, certo? Eu conheço ele, conheço a pessoa dele, certo? O que aconteceu foi isso. Porque o que é que eu quis dizer com isso? Que uma empresa privada é diferente da prefeitura. Na empresa privada dele, por exemplo, na Mamute, ele quando foi fazer aquele tratamento, ele tinha o dinheiro, não precisou fazer licitação, precisou nada, foi lá e construiu. Já na prefeitura não, você faz o projeto, você espera vir o dinheiro. E se o dinheiro não vem? O dinheiro não vem, não se faz. Então, às vezes ele é inteligente, você é inteligente, faz o projeto, faz todo um organograma, vai nos ministérios, protocola isso para fazer, aí não vem o dinheiro. Aí a culpa é por culpa dele? Não. É o cara inteligente, preparado, mas o que eu quero dizer é isso, que a administração pública é totalmente da privada. Mas não falei, eu quero que quanto mais candidatos tenha na cidade, melhor, porque vai melhorar a democracia, as pessoas vão ter o direito de votar, de ter opções de escolha, certo? E é um bom nome e eu espero que ele mantenha a candidatura dele até o final. Certo? Porque quem vai ganhar com isso é a população, é a democracia, certo? Então, é uma mentira, certo? Quem está dizendo aí que eu estava denegrindo ele, que ele tinha pego R$23.700, é mentira. Isso é meu desafio a qualquer um, mostrar esse áudio, entendeu? Dizendo que eu falei que ele pegou algum dinheiro ilegal. Isso é mentira, certo? Se eu disse, é uma pessoa de qualidade, não tenho nada contra a pessoa dele, certo? Então, eu acredito que eu tenha respondido. Sim, pronto, finalizando, o Lindo perguntou por que eu mudei aos 49 segundos tempo. Eu não mudei de jeito nenhum, certo? Como eu falei, meu posicionamento desde o início era pela abstenção. Inclusive eu falei para você, Wendel, você sabe muito bem. Falei ali na pracinha das crianças, onde eu chegar, conversei com o Beto, com várias pessoas, certo? Mudei para caçar temporariamente, certo? Por quê? Porque fui induzido a erro. Deixei bem claro. Quando chegaram, disse, ó, já tem uns novos. Se você não vir, você não vai ter espaço político. Não vai ter espaço na administração. Então não se deu opções, certo? Mas como eu falei, eu estou bem tranquilo, bem claro. Espero que a população absorva isso que eu falei, certo? Se não quiserem acreditar, infelizmente, eu não quero. Paciência. Ninguém vai entrar na cabeça de ninguém. Justamente, nós vivemos em democracia. Apresentar a sua defesa, podemos dizer. A única coisa que eu peço a todo cidadão é me respeitem. O senhor teve contato com os vereadores depois disso, não? Eu conversei com o Dió e com o Zé Boim. Essas duas pessoas eu conversei pessoalmente. Me entenderam, certo? Não estão chateados comigo. Porque tem que se entender, Wendel. A gente vive democracia, a gente vota em quem quiser. É um indício de precipitação, de repente leva muito para o lado de precipitação. Você tem, por exemplo, na votação pela investigação, né, a gente vê também que ao ser aprovado, né, pela primeira vez na Câmara, que um processo fosse com a cariação, houve um rompimento de que era um casamento de 20 anos, prefeito e a vice, enfim. Houve também aí uma precipitação por parte do governo. Tinha que entender que os vereadores eram independentes, eles estavam ali no direito dele de abrir. Como você disse, não, eu votei tranquilamente na abertura do processo, sem paixão política, porque vi que havia indícios de erros. Agora que eu não votei pela cassação, palavra de Fábio Florentino, porque a pena colocada pelo relator foi branda. Né? Ou seja, porque tinha uma outra saída que poderia ser o ressarcimento. O senhor desde então mostrava que não era a favor da cassação. Isso. E assim, para você ver assim, que as posições políticas mudam com tanta velocidade, falei, deve haver um respeito entre os parlamentares. Para você ter uma ideia, nós estamos no mês de julho. Em dezembro do ano passado, há 8 meses, teve a eleição da Câmara de Vereadores, não teve a votação da presidência? Por um fio de cabelo de sapo, como diz aquele velho ditado. Nilton Leonor não perdeu a presidência. Sabe quem seriam os grandes responsáveis pela derrota de Nilton? Birino, em primeiro lugar, que quando foi para Brasília com o Fábio Araújo, fez a cabeça de Fábio Araújo para Fábio Araújo ser candidato a presidente, por pouco. Então, Birino e Nilton hoje o quê? São grandes aliados de Nilton. Os três são aliados. Mas 8 meses atrás, por pouco, Nilton não foi derrotado por causa de Birino e de Fábio Araújo. São mudanças constantes, entendeu? Então, prova que ele diz, há sempre precipitações. Justamente, por isso tem que haver o respeito,
entendeu? E a inteligência de não estar entrando em atrito, como eu falei, porque a lei, a casa é uma só, entendeu? Independentemente de posição política, eu falei, estava com 8 meses atrás, estava contra, hoje está a favor, então tem que ser respeitado. Da mesma forma que eu era oposição, hoje sou situação, tem que ser respeitado. Só teve contato com a vice-prefeita depois desse momento? Não tive não, entendeu? Mas eu falei, eu não quero inimizade com ela, com ninguém, certo? Porque política se passa e as pessoas ficam, entendeu? Então eu não quero uma confusão com ninguém, inimizade com ninguém. O que eu quero é trabalhar, certo? Mostrar serviço e que a população faça nas urnas soberanas e secretas, faça o seu julgamento. Se achar que merece uma nova oportunidade, estarei... O projeto continua. Se achar que não merece, também eu vou respeitar, porque a vontade do povo é soberana, tem que ser respeitada. E é isso, o que eu peço é apenas assim, respeito, e que o tempo vai dizer as coisas. Aí, após isso, o pessoal da prefeitura me procurou, enfim, para tentar reerguer ou dar uma mudança no time, e o senhor acabou aceitando e indicou os nomes que estão sendo citados pelas ruas, Educação e Indústria e Comércio? Sim, aceitei o desafio, certo? Por quê? Porque eu quero que a Toritama realmente seja uma cidade que nós queremos, certo? Cidade boa, de qualidade. E como está confiada essas duas secretarias, certo? Nós indicamos os nomes e nós vamos trabalhar. Na certeza que espero que se tenha condições, porque também se não tiver condições, Wendel, da mesma forma que foi aceito, vai ser entregue. Entendeu? Porque nós queremos demonstrar serviço para a população. E quando o serviço aparecer, a população julgue. Só eu peço isso. Certo? Que tenha paciência, que as coisas eu acredito que irão mudar, certo? E a população seja soberana e faça o seu juízo de valor, certo? Então eu me despeço aqui com a consciência tranquila. Certo? O Marcelo lhe mandou um abraço, desde logo cedo, ele dá uma pisa aqui pelo WhatsApp. O Marcelo está lhe parabenizando e fica triste porque ele disse que a oposição perdeu um grande nome. Deixa eu buscar mais aqui. Maciel. Maciel botou aqui, ele disse que a oposição perdeu um grande nome. Isso aqui é Maciel. Wendel, bom dia a você, tá? Dia doutor Fábio, continue com o seu trabalho. Mas ele pede que se fosse interessante fosse da oposição. Hoje não é, mas esperamos que o trabalho continue. Porque assim, não se tem clima para permanecer na oposição. Entendeu? Porque os próprios membros da oposição chamam você de corrupto, de viado, a hostilidade que teve da família do vereador Morica também. Entendeu? Então não se tem mais clima de se permanecer na oposição. Certo? Então, houve esse convite, foi indicado Juscelio, que é um empresário de sucesso aqui da Brenda em Toritama, todo mundo conhece, de família tradicional, pessoa de qualidade, e que acredito que vai dar uma continuidade e uma melhorada, certo? Nos trabalhos à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, porque nós sabemos, principalmente a Feira da Sulanca, precisa-se fazer um trabalho muito forte ali, certo? Então, com certeza, em parceria com a Associação de Sulanqueiros, podem ter certeza que daqui para final do ano vocês vão ver que será outra Feira da Sulanca em Toritama, certo? Eleição se discute próximo ano, o povo que decide se realmente vale a pena dar uma nova chance ou não. Então, eu me despeço agradecendo aqui a todos os meus parentes, a meus amigos que estão sempre me acompanhando, né? E as pessoas também que ligaram, tanto elogiando como criticando também, porque a crítica engrandece o ser humano, certo? Pode ter certeza que essas críticas não vão entrar pelo um lado e sair pelo outro do ouvido, não. Ele absorver, certo? E irei agir da forma que eu entendo que deva ser correta. E que vocês e Jesus que julguem. Meu muito obrigado. Tá ok, ouvimos então.